Começada. Sejam bem-vindos. Meu nome é Pablo, eu sou professor do Mega Aluno. Em geral, eu dou aula lá na parte da manhã, junto com a professora Iane e com o professor Franklin. E na parte da tarde fica a professora Carla, a professora Mariana, a Iana e a Ana. E nessa quarentena eu estou passando atividades e também agora a gente começou a passar um pouquinho de conteúdo. Não é uma coisa extensiva, é algo bem resumido. É mais para vocês tentarem acompanhar, fazer a atividade que eu vou fazer, porque nesse do primeiro ano é um assunto novo, porque pelo que eu saiba, as meninas que estão com a gente já viram até função do primeiro grau. E a gente vai ver hoje função do segundo grau, ok? É um assunto tranquilo, já que você já viu a função do primeiro grau, já que no nono ano você viu a equação do segundo grau, então é bem fácil e é bem tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perguntar às meninas, estou conseguindo ouvir direito, tá tudo ok. Qualquer coisa me pergunta aqui pelo WhatsApp, viu? Que eu tô de olho pra gente ir conversando, né? Teve dúvida, pergunta, não tem problema, eu tento tirar o máximo de dúvida possível. O assunto, como eu já disse, não é difícil, já que vocês já viram a equação de segundo grau no nono ano e já viram o conceito de função e já viram função do primeiro grau, né? Vocês já viram como botar pontos, como fazer gráfico, essas coisas. Principalmente quando a gente atribui um valor para x e encontra o valor dele, né? Que se a gente for relembrar o oitavo ano, nada mais é do que o valor numérico da função em um ponto, né? Então, ele é bem tranquilo, então sejam bem-vindos e vamos começar os nossos estudos. Primeiro, a definição, né? A definição de função de segundo grau. Geralmente você vai ver ela com essa cara aqui. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Onde esse a ele não pode ser zero. Ele pode ser qualquer número menos o zero. Porque se esse a for zero, se esse a aqui for zero, se eu apagar esse a aqui, que 0 vezes x ao quadrado, zero. Então isso aqui vai sumir. Esse monômio aqui vai sumir. Vai ficar isso aqui. E isso aqui é uma função do primeiro grau. E a gente está falando de função do segundo grau. Então, esse a aqui, para que isso seja uma função do segundo grau, esse a não pode ser zero. Ok? O domínio, certo, dele é nos reais. Qualquer valor real que eu botar para x, eu vou ter uma resposta através dessa função. Eu vou ter uma imagem dele no contradomínio, que também é dos reais. E a imagem também não são todos os reais, a imagem. A imagem é limitada porque eu estou falando de um gráfico em concavidade. Aqui o gráfico é uma concavidade para cima ou para baixo. A gente vai ver muito de gráfico, né? Porque o que diferencia esse conteúdo de equação, por assim dizer, é mais a ideia do que a gente vai fazer com ele. A equação a gente encontra dois pontos únicos, porque a gente está igualando a zero e a gente quer os valores de x que isso seja verdade. Que é que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero seja verdade. A gente vai ter uma revisão disso. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é só a definição. Entendam a definição, certo? A definição é essa e o a não pode ser zero. O a não pode ser zero. Né? O domínio é os reais, qualquer valor real que eu colocar aqui eu vou achar um resultado. O contradomínio é os reais, mas a imagem não é os reais. A gente vai ver isso a partir do gráfico. Próximo slide. Aqui é uma revisãozinha de equação de segundo grau. Certo? A equação de segundo grau ela é composta por uma igualdade, certo? E para ser uma equação de segundo grau, essa igualdade do outro lado é zero. Para que a gente possa usar delta e Bhaskara para encontrar o valor de x para que essa equação tenha como resultado
zero. Então, vocês vão usar muito isso, muito para fazer gráfico, certo? Porque quando a gente está falando de função de segundo grau, esse gráfico que a gente está querendo montar, certo? A gente vai passar por esses pontos aqui, certo? É quando x é zero. Gente, é quando y é zero. Quando o valor de y é zero. Quando f de x é igual a zero. Quais são os valores de x que eu vou encontrar? Né? A gente vai achar x linhas, x duas linhas, dependendo do valor do delta que a gente encontrar. Essa revisão aqui, vocês têm que lembrar dessas fórmulas, é por isso que eu coloquei as fórmulas aqui. Né? Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Tem que estar na cabeça de vocês para vocês calcularem tudo isso aqui. Se vocês observarem, vocês já faziam função do segundo grau antes mesmo de conhecer função do segundo grau. Isso aqui é uma função do segundo grau, porque o meu delta vai variar de acordo com os meus coeficientes. Ok? De acordo com os coeficientes. Então, vamos continuar. Essa revisão aqui eu creio que todos vocês já sabem, né? Eu acho que todos vocês duas já sabem, é muito tranquilo, não tem muito dificuldade nisso aqui. Né? É só aplicar, saber quem são os coeficientes e aplicar. Quando a gente vai resolver isso aqui para a função, a gente chama isso aqui de raízes da função, como eu já falei. A gente tem que tomar cuidado com o delta, certo? Também é revisão. Se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes. Eu tenho que calcular x1 e x2. Ok? Eu tenho que calcular x1 e x2. Se o meu delta é igual a zero, eu vou ter apenas uma raiz igual. Então, tanto importa se eu calculo o x1 ou se eu calculo o x2. Os valores vão ser iguais. Certo? E se vocês forem ver, quando a gente for para o vértice da função, a gente vai encontrar praticamente a mesma fórmula. Porque esse x que vocês estão encontrando quando delta é igual a zero, nada mais é do que o vértice da parábola. É quando a parábola faz a curva. Ok? No exato ponto que ela deixa de descer e começa a subir. Ou ela deixa de subir e começa a descer. Ok? Agora, se o meu delta for menor que zero, eu não possuo valores reais. Certo? Nem tente calcular. Esses valores, eles estão no conjunto dos imaginários que vocês vão ver no terceiro ano. Então, fique calmo, não se preocupe. Só se atente para maior, igual ou menor. Duas raízes, uma raiz, nenhuma raiz. Isso aqui vai ajudar na hora que a gente está fazendo os gráficos, certo? Se ele tem duas raízes, naquele tracinho do x, ele vai tocar duas vezes. Se ele só tem uma raiz, ele vai tocar apenas uma vez. Se ele não possui raiz, ele não vai tocar nenhuma vez. É isso que a gente tem que entender quando a gente vê esses discriminantes aqui. Vamos para a próxima. Então aqui a gente tem uma ideia do que aqueles pontos significam. Pense que isso aqui é o eixo x. Esse aqui é o eixo x. E esse aqui é o eixo y. Certo? O que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma equação de segundo grau, o gráfico dela. Que é uma parábola. Isso aqui, ó, tá vendo? x1 e x2 é o que eu falei. São as raízes da equação. São as raízes. Ok? E essas raízes eu encontro por delta e Bhaskara. Ou se vocês quiserem ver outra forma, vejam a aula de ontem, do nono ano, que foi a equação do segundo grau sobre produto. É pequenininha a aula, é rápida, e o assunto não é difícil, tem a ver. O x do vértice a gente encontra por menos b sobre 2a. Olha, volta lá para a fórmula. Menos b sobre 2a. Se meu delta é zero,
Se meu delta é 0, certo? Isso aqui, ó, vai zerar. E menos b sobre 2a vai ser o x1 ou o x2. Os dois, né? Porque os dois são iguais. Vai ser uma raiz única. E... preste atenção. E... o x do vértice também vai ser isso. Porque isso aqui some. E pela fórmula do x do vértice, menos b sobre 2a é o valor desse x que eu estou querendo encontrar. YV. Y do vértice é quando o y faz a volta. Percebam. Ele está descendo. Chegou no y do vértice. O que ele vai fazer agora? Vai subir. Porque eu disse que o meu domínio, a minha imagem, não é todo o meu contradomínio, que nem a função do primeiro grau. Por causa da seguinte coisa. Esses valores aqui de baixo, se eu posso puxar essa reta aqui para baixo. Essa reta aqui pode descer. Esses valores que estão aqui embaixo, eles não vão tocar no gráfico. Se eles não tocam no gráfico, eles não são atribuídos pela função para nenhum valor de x. Ok? Lembre, isso aqui é o meu domínio. A reta x é o meu domínio. Para qualquer valor de x que eu colocar, eu vou encontrar um valor de y. A reta y é o meu contradomínio, que é essa reta real aqui. Só que vai chegar até certo ponto na equação do segundo grau. Ó, vai chegar até YV. A partir disso, eu não toco mais no gráfico. Certo? Para cima, eu sempre vou tocar, porque essas retas aqui, elas continuam que nem o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Então, elas continuam. Então, para cima, eu toco sempre. Mas para baixo, depois do YV, eu não consigo. Se o gráfico fosse ao contrário, seria a mesma coisa. Para baixo eu conseguiria, mas para cima eu teria um limite que era o Y do vértice. Ok? Então, preste atenção. Esse ponto aqui, ó, 0, C, é quando x é 0. Se eu pego lá a função f de 0, aí eu vou colocar 0 no lugar desse x, 0 no lugar desse x. Isso aqui vai zerar. Isso aqui vai zerar. Quem vai me sobrar? O C. Então, o C é o ponto onde a gente toca na reta Y. Nesse caso aqui, seria o YV. O YV. Então, isso mostra que essa equação que eu tenho aqui é uma equação incompleta. A equação do segundo grau é incompleta. Certo? Mas não se preocupem com isso que eu acabei de dizer. Só lembrem que quando x é 0, eu toco a reta y no ponto C, no meu coeficiente C. x1, 0 e x2, 0 é quando eu toco no eixo do x. Quando eu toco no eixo do x, esses valores são chamados de raízes. Toda vez que você ouvir encontre as raízes da função, é porque as raízes é quando eu igualo e resolvo a equação do segundo grau. Ok? Eu pego toda aquela função que eu tenho. Pego isso aqui, igual a 0. Aí eu vou encontrar isso. Quando eu calculo isso, eu encontro esses dois pontos, o x1 e o x2, que é onde vai passar no eixo do x. Esse valor de x e esse valor para x também. Ok? E o próximo é o que a gente chama de máximo ou mínimo da função. É o valor ou o valor mais alto ou o valor mais baixo da função. Certo? Ele assume ou mais alto ou mais baixo. Esse máximo e esse mínimo vai depender muito do valor de A. Certo? Se o valor do A é positivo, eu vou chamar ele de mínimo da função. Isso aqui, ó, é quando A é positivo, a concavidade é para cima. E o Y é o menor valor que eu posso tocar. Este é o meu menor valor. Já
Quando o A é negativo, a minha concavidade vai estar para baixo. E o ponto que eu vou tocar lá em cima é o meu máximo da função. Ok? É o ponto mais alto que eu posso chegar. Aqui é o ponto mais baixo, quando o A é positivo. E quando o A é negativo, eu vou ter o ponto mais alto, que a gente chama de máximo e mínimo. Esse ponto de máximo ele é muito usado em questão, certo? Principalmente quando eu falo de custo e preço. Ele é muito utilizado para essas coisas. Aqui tem algumas dicas, certo? Isso aqui é bom vocês memorizarem, como as outras que eu acabei de mostrar também memorizarem. Ó, quando o meu coeficiente A, que eu chamo de coeficiente líder porque ele está no monômio de maior grau, o meu coeficiente A, que é o coeficiente líder, ele é maior que zero, a concavidade é sempre para cima, tá vendo? Mas se o meu delta é maior que zero, eu toco em dois pontos, x1 e x2. Se o meu delta é igual a zero, eu só toco em um ponto. As minhas raízes também vão ser o meu vértice da função. Quando o meu delta é menor do que zero, eu não toco em ponto nenhum. Ó, eu fico ou totalmente para cima ou totalmente para baixo. Neste caso, totalmente para cima, porque o meu A é maior que zero. Então não tenho raiz. Raiz real, certo? Só explicando, eu não tenho raiz real. Eu tenho raiz imaginária que vocês vão ver no terceiro ano do ensino médio. Desculpa o barulho da moto, é porque eu moro numa principal e às vezes o barulho da moto pode aparecer aí no som. Quando o meu A é menor do que zero, a minha concavidade ela é para baixo, ó, concavidade para baixo. E a mesma coisa acontece em relação ao delta. Se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais. Então essas duas raízes reais, ó, eu vou tocar em dois pontos na linha de x. Se o meu delta é igual a zero, eu toco em um único ponto, que além de ser raiz é o meu vértice. Ó, tá vendo que aqui o meu vértice é diferente das raízes? As raízes são esses dois pontinhos aqui, ó, quando toco o eixo do x. E o meu vértice é quando ele deixa de fazer o que ele fazia. Ó. Ele subia, chegou no vértice, parou. Ele não vai subir mais, agora ele vai descer. Ele vai formar a concavidade. Esse vértice é o ponto mais alto. Neste caso aqui, o meu vértice, quando delta é igual a zero, o meu vértice é igual à minha raiz da equação. E por último, quando delta é menor do que zero, eu não tenho raiz, então ele não vai tocar na reta x. Ele vai estar todinho embaixo. Todinho embaixo. O gráfico vai estar todo para baixo. Preste atenção nesses pontos aqui, ó. Esse ponto que toca no eixo y, esse ponto que toca no eixo y, esse ponto que toca no eixo y. Eles também aparecem aqui, ó. Tá vendo? Esses pontos que eu toco no eixo y é o valor de c. Ah, esse ponto que eu toquei aqui é c. Esse ponto que eu toquei no y é o c. Esse ponto que eu toquei no y é o c. Esse também é o c. Esse é o c. Esse aqui também é o c. Então, cuidado com as raízes, certo? Desculpa. Cuidado com as raízes. Cuidado com os discriminantes e com os coeficientes. O assunto ele não é difícil. O assunto não é difícil. O assunto é fácil. O problema é que são detalhes. E esses detalhes, eles só vêm com prática. Eu vou passar uma lista para vocês, certo? Uma listinha bem básica. Só para vocês aplicarem isso que eu acabei de mostrar a vocês. Vocês vão ter a função, você vai identificar o A, o B e o C, vai usar o delta e Bhaskara, vai achar as raízes, certo? Depois que achar as raízes, vai achar o XV e o YV, que é o X do vértice e o Y do vértice. E por último, você vai traçar o gráfico. Ok?
E depois que você traçar o gráfico, acabou a questão. Lembre-se, nas questões, principalmente de concurso, isso é quando o x é zero, isso é quando ele fala de raízes, e isso é quando ele fala de valor máximo ou valor mínimo da função. Valor máximo ou valor mínimo da função. Ok? Toda vez que você for fazer o gráfico, também preste atenção no coeficiente líder, no coeficiente de A. Preste atenção nele. Ele vai determinar se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. E no delta, se eu tenho duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz real. Só raízes imaginárias. Não é um assunto, como vocês puderam ver, não é um assunto muito difícil. O problema é que vocês têm que relembrar o assunto do nono ano de equação de segundo grau. Tudo que vocês vêm fazendo durante os seus estudos, eu vou começar do sexto ano, certo? Que é onde eu trabalho, começa a partir do sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro, certo? Prestem atenção. Prestem atenção nos conteúdos sempre, porque esses conteúdos vão ser revistos novamente. E vocês já viram, já aplicaram, já conceituaram, já estudaram, já fizeram eles várias vezes. Aquilo só se repete. E se repete apenas com a maneira mais bonitinha de a gente ver. Certo? Não vai ser aquela maneira tão... tá aqui. Mudei tudo. O assunto era isso, agora eu mudei tudo. Não, o assunto continua sendo o mesmo. Como vocês viram aqui, ó. O que é que eu vou usar? O que vocês viram no nono ano. Equação do segundo grau. Certo? O máximo que eu mudei aqui foi que eu tenho o x do v e o y do v. E agora tem o gráfico. Porque lá a gente só encontrava 2 pontos. Agora a gente encontra todos os pontos, certo? Que fazem parte da parábola. A partir desta função, a gente sabe todos os pontos que fazem parte da parábola. A gente conhece todos esses pontos aqui, ó, que fazem parte. Todos esses pontos aqui. Eu apontei para a tela como se vocês fossem ver. Todos esses pontos aqui, ó, ele é calculado a partir daquela função. Ok? E o gráfico só vai mostrar que todos esses pontos fazem parte. Lembre-se dos pontos que eu falei, do coeficiente líder e do discriminante. Tentem fazer a atividade, certo? Como eu estou fazendo com as outras, eu vou soltar um gabarito para ela. Esse gabarito vai mostrar as respostas, mas só olhem o gabarito depois que vocês tentarem fazer as atividades. Por favor, estudar não é olhar o que os outros já fez. Estudar é você mesmo tentar fazer. Enquanto você tenta e consegue, você, de certa forma, aprendeu alguma coisa nova. Certo? Então, até a próxima. Como eu disse, não é uma aula grande ou uma aula demorada, 20 minutinhos. É mais para vocês entenderem do conteúdo que muitos de vocês vão ver ainda. Ok? Então, é só para a gente ter um insight, um início daquilo que a gente está precisando ver. Então, até a próxima. Tchau, tchau.